Eita, menino, que acontece de tudo aqui. Tudo da paz, tudo tranquilo. Ainda bem que até as câmeras não viram, a gente fala cada coisa e ouve cada uma aqui, que é brincadeira, né? Mas eu vou falar de alguma coisa que não é brinquedo, viu? Não é brinquedo esperar um ônibus nas nossas paradas de ônibus da cidade. Não é brinquedo porque existem várias reclamações, entre elas o tempo de espera, mas principalmente a falta de abrigo. São pelo menos na metade das paradas de ônibus de Imperatriz, os usuários de transporte de passageiros, né, reclamam da falta de abrigo. Mas a Amanda Guerra foi lá conferir e traz na tela aqui do balanço para você ver. Mãe e filha sentadas no chão para pegar aquela sombra no poste na espera da condução pode até ser uma imagem chocante, mas em Imperatriz isso é bem comum. Tem quase meia hora. E aí por que tá aqui abaixada no chão com a neném? Porque as paradas daqui são meio precárias, mas é por causa do sol mesmo. O sol aqui tá muito forte. E aí tem que ficar sentando no chão com a criança? É o jeito. A demora é apenas uma das principais reclamações da população que faz o uso do transporte coletivo. Nesta parada na Avenida Liberdade, por exemplo, a aposentada precisa ficar em pé à espera do ônibus. Fazer o ponto certo de esperar o ônibus, mais confortável, que a gente fica no sol, na chuva. E aí, mais seguro, o ônibus também anda mais rápido, que a gente passa aí hora. Fora que nós estamos aqui. São 212 paradas de ônibus por onde passam as mais de 20 linhas de transporte coletivo. Dessas, mais da metade não possui a estrutura física adequada e os passageiros acabam ficando no sol ou na chuva para poder pegar os ônibus. Ainda na Avenida Liberdade, uma das principais vias de acesso a outros bairros, existem pelo menos 3 pontos de ônibus com sinalização, mas nenhuma estrutura para os passageiros. O problema é recorrente em Imperatriz. Pelo menos 30% da população depende do ônibus para chegar ao trabalho ou ir às escolas e universidades. Só de estudantes são 6.000 passageiros diários que precisam enfrentar essa situação. É bem verdade que algumas paradas têm bons abrigos. Está aí uma boa oportunidade para a Secretaria de Trânsito ver essa situação, olhar com carinho, com atenção, com sensibilidade, para colocar mais abrigos nas paradas de ônibus da cidade de Imperatriz. E por falar em veículo, em passageiro, nós vamos fazer um alerta muito importante. Para você que é pai, que tem filhos menores de 1 ano de idade e costuma usar aquele carrinho, né? Bebê conforto, aquele espaçozinho ali no seu veículo. Você sabia que um descuido pode ocasionar um acidente e grave? Confira. Miguel rejeitou o berço nos primeiros meses de vida. Só pegava no sono se fosse no carrinho. Pela praticidade, a mãe cedia. Até que uma noite ela acordou com um susto. Ele deve ter se mexido bastante no carrinho e ele escorregou por baixo do carrinho e caiu e bateu o rostinho no rodapé do chão. Aí eu fiquei desesperada, primeiro porque ele começou a chorar e eu estava dormindo, eu acordei e eu fui pegar ele no carrinho. E eu não encontrei ele no carrinho, então assim, aquela hora, eu gelei. O bebê tinha apenas 3 meses, ficou com este hematoma no rosto. Desde então, Miguel só fica no carrinho por poucas horas de cinto afivelado e com algum adulto de olho nele. A sorte foi que o edredom escorregou antes dele e ele caiu em cima do edredom, mas poderia ter sido mais sério. Eles, além de confortáveis, parecem seguros. Muitas famílias acham que bebês de poucos meses não precisam ficar presos ao cinto porque mal se mexem. Mas há casos de asfixia pelas fitas soltas e até pelas grades de proteção do equipamento. O sufocamento é justamente a principal causa de morte acidental com crianças de até 1 ano de idade. Queda fica em 3º lugar. E o número de sufocamentos só aumenta. De 2001 até 2016, a alta foi de 12%. Tem o bebê se enrolar em alguma cordinha, que pode ser uma cordinha de persiana, pode ser uma fitinha do cinto que a gente não amarrou. Enfim, qualquer
fio mais longo, né? Então ele se enrolar e aí, né, aconteceu o estrangulamento, ficar sem respirar. Carrinhos e bebês conforto são feitos para o transporte e sempre com a supervisão de um adulto. O alerta vai para a posição que os bebês costumam ficar. Estar só um pouco inclinado, como geralmente eles permanecem no equipamento, pode ser o suficiente para sufocá-los. É a chamada asfixia postural. Especialistas explicam que a cabeça do bebê representa 25% do peso total do corpo. Para se ter uma ideia, dos adultos corresponde a 6% do peso do corpo. Dependendo de como a cabeça vai caindo, a criança não consegue respirar nem mudar de posição. Ele ainda nem tem a firmeza no pescoço, ainda não sabe falar para pedir ajuda. Então, especialmente até 1 ano, é muito delicado e precisa de supervisão o tempo todo. Gabriele também explica que berço seguro é berço sem enfeites e almofadas. E aquele hábito de apoiar o bebê conforto em cima de móveis também é perigoso. Esse bebê conforto, ele é ovalado aqui. Então, é muito comum, as famílias chegam, às vezes põem em cima da mesa, sabe? Que nem aqui na correria. E ele se mexe. Então, o bebê começa a mexer aqui, tá sem cinto, é muito fácil de tombar. Daniel adora dormir no carrinho. Tatiane até deixa, mas não sai de perto. E agora no frio, principalmente, a gente coloca bastante cobertor. Você não sabe se ele vai virar a cabeça, se de repente ele não consegue respirar. Mas aí eu vou e volto e fico de olho nele o tempo inteiro. E quando são gêmeos, o carrinho é ainda mais útil. Mas aqui nesta família, nenhuma soneca é tirada em lugar errado. O equipamento é para o transporte e só assim, com os cintos bem afivelados. São coisas simples de fazer que coloca o bem-estar dos bebês em primeiro lugar, né? A gente sabe da gravidade de um possível acidente, principalmente em bebês pequenos. Então a gente tenta seguir todas as regras para evitar transtornos e não colocar os bebês em risco. Você viu, né? Você viu, né? Tome cuidado. Cuidado na hora de você usar o carrinho, na hora de você levar o seu filho no seu veículo. Tem que ficar bem arrumado. E agora eu quero falar do Mateus, o Mateus Supermercado desta quarta-feira. Meu amigo, preste bem atenção você. Lugar bom de fazer economia é no Mateus Supermercado. Isso mesmo, você já sabe, quarta-feira é dia perfeito para comprar frutas, verduras, legumes e muito mais, com os preços baixos que você merece. Preste atenção, parceiro, olha. Tudo fresquinho, novinho, saindo diretamente das melhores fazendas e plantações para a sua mesa e com garantia de procedência. Ô amigo, preste bem atenção que eu vou falar para você. Adicionar mais sabor e nutrição às suas refeições ficou muito mais fácil e barato. Passe hoje mesmo no Mateus Supermercado e veja que qualidade e economia podem sim ajudar você. Sabe por quê? Faça a sua lista, encha o seu carrinho com os alimentos mais saudáveis da quarta-feira livre. Quarta-feira livre, toda semana ofertas incríveis no setor de hortifruti do Mateus. Você não pode perder, hein? Aproveite as grandes ofertas desta quarta-feira livre do Mateus. Mateus Supermercado. Somos um só coração. Deixa eu ir pro intervalo. Daqui a pouco eu volto para você trazendo mais informações aqui no nosso balanço. Não esqueça, hein? Já, depois do intervalo, a gente traz na tela no balanço.